Deus existe? Como é possível saber que Deus existe? Existem boas evidências para a existência de Deus? E, mais do que isso, nosso conhecimento a respeito da existência de Deus, se é possível, é, por outro lado, dependente dessas evidências? Eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito. E neste episódio, este é o terceiro episódio do podcast do Teodidatas, tanto no seu agregador quanto no YouTube, nós vamos conversar a respeito dessa possibilidade do conhecimento acerca da existência de Deus. Se você estiver acompanhando esse episódio no YouTube, eu peço que você confira o link para os podcasts do Teodidatas, o podcast do Teodidatas, a partir do Anchor para os demais agregadores, ali na descrição ou aqui na descrição do vídeo. Mas eu convido você então para refletirmos a respeito da existência de Deus, ou mais precisamente, a respeito da possibilidade que nós, enquanto seres humanos, temos para conhecer acerca da existência de Deus, para saber algo a respeito da existência de Deus, qual é o valor da crença dos seres humanos na existência de Deus. Bom, como cristão, obviamente eu creio que Deus existe, mas não somente isso. Eu creio que Deus existe e que Ele se revela. De forma bastante simples, eu poderia resumir proposicionalmente em afirmações o conteúdo da fé cristã da seguinte forma: existe um Deus transcendente e pessoal. A revelação desse Deus pessoal é progressiva. E Jesus Cristo é o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história. Claro que, se nós estamos pensando na pessoa de Jesus, nós necessariamente precisamos pensar na sua morte, ou melhor, antes disso, no seu nascimento virginal, na sua morte na cruz, na sua ressurreição, na sua exaltação, mas, ao afirmar Jesus como o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história, eu estou pressupondo todos esses fatos. Agora, uma observação. Este é apenas um resumo proposicional da fé cristã, do conteúdo da fé cristã. A fé cristã, ela é compreendida muito mais como algo muito maior e muito anterior, inclusive, à crença em determinadas proposições, afirmações. A fé cristã não tem apenas um conteúdo proposicional, ela também tem, é claro, mas ela é muito mais do que isso. A fé cristã, ela é um relacionamento com esse Cristo vivo que se revelou. Ela é um relacionamento com esse Deus transcendente e pessoal. E exatamente por ser pessoal, que se revelou de forma pessoal e que se revela de forma pessoal a cada um que, então, é colocado num relacionamento pessoal com ele. Bom, diante disso, diante desse conteúdo proposicional e dessa própria ideia de um Deus pessoal que se revela, o fato é que a possibilidade de qualquer conhecimento humano acerca de Deus está diretamente ligada à ideia de revelação. Ou seja, se Deus não se revelasse, o ser humano nada saberia a seu respeito. Então eu posso afirmar que Deus existe exatamente porque Ele, segundo eu creio, se revelou. E é exatamente porque Ele se revelou que eu posso saber algo a respeito desse Deus. E como a própria crença cristã é diretamente dependente da revelação divina, e como nesse podcast nós estamos considerando a validade do conhecimento acerca de Deus na perspectiva cristã, então é natural que todo o nosso raciocínio dependa mesmo da ideia de revelação. Agora, se nós estamos falando da revelação de Deus, é possível reconhecer duas formas distintas pelas quais Deus se revela. A primeira é a revelação geral e a segunda é a revelação especial. Então temos duas maneiras pelas quais Deus se revela, duas formas pelas quais é possível compreender a revelação de Deus: revelação geral e revelação
especial. Aqui nós temos um ponto bem importante ligado a essas duas formas de revelação, revelação geral e revelação especial. E esse ponto importante, ele pode ser resumido naquilo que se chama de metáfora dos dois livros. Uma metáfora proposta por homens do passado, como Agostinho, Galileu, e compreendida como válida por muitas pessoas hoje ainda. Segundo a metáfora dos dois livros, nós podemos conhecer a Deus por meio da natureza e da Bíblia. Então nós temos aí a revelação especial na natureza, o primeiro livro, ou um livro, e exatamente por isso a revelação geral também pode ser chamada de revelação natural, e nós temos a possibilidade de conhecer a Deus por meio da Bíblia. Estamos falando da revelação especial, estamos falando de um segundo livro. Agora veja que interessante, se nós olharmos para esses dois livros, Natureza e Escritura, a decodificação da natureza é feita pela ciência, ao passo que a decodificação da Bíblia é feita pela teologia. Então, este não é o objeto do nosso podcast aqui, não é sobre isso que nós vamos conversar, mas a metáfora dos dois livros, relacionada a essas ideias de revelação geral e revelação especial, fornece uma boa base para a possibilidade de diálogo entre ciência e teologia, entre ciência e fé cristã. Vamos começar rapidamente falando um pouquinho aqui sobre a revelação geral, também chamada, como eu mencionei, de revelação natural, para que então nós possamos avançar e compreender a possibilidade de conhecimento acerca dessa revelação, da revelação geral, e também a possibilidade de conhecimento acerca da revelação especial. A revelação geral não depende da revelação contida nas Escrituras, embora ela esteja, sim, testemunhada nas Escrituras. As Escrituras falam da revelação geral, embora você possa falar sobre revelação geral sem usar as Escrituras. Como cristão aqui, eu vou demonstrar algumas passagens, dentre tantas outras, nas quais a Bíblia atesta a revelação geral de Deus. Mas essa revelação geral, então, por ser independente das Escrituras, ela é objeto de uma disciplina chamada de teologia natural, que é uma teologia puramente filosófica. Tá? A teologia natural é puramente filosófica. Então o fato de nós recorrermos à Escritura aqui para demonstrar a existência da revelação geral não significa que o próprio conceito de revelação geral seja baseado necessariamente nas Escrituras. Esse conceito é um conceito da própria filosofia. A compreensão acerca da existência de Deus, quando nós estamos no campo teológico da metafísica, quando nós estamos no campo teológico da ética, a compreensão a respeito da existência de Deus é algo que é alcançado exclusivamente por especulação filosófica. Não precisa, nesse sentido, das Escrituras, embora seja atestado também nas Escrituras. Quais são os meios da revelação geral antes de nós passarmos a algumas passagens bíblicas que atestam a existência dessa revelação geral? O primeiro dos meios, o meio por excelência, é a natureza, a criação. As coisas criadas atestam a existência do seu Criador. Ou, se nós quisermos ser um pouco mais poéticos, a beleza, a grandeza da criação aponta para a grandeza do seu Criador. Mas nós temos também a história, como uma expressão da providência divina, que é compreendida como um meio de revelação geral de Deus. O curso da história, com a soberania de Deus exercida providencialmente na história, é compreendida como um meio da revelação geral de Deus. E por último, nós temos a consciência humana. Se nós formos para o campo da ética, como eu mencionei, nós vamos chegar à necessidade, compreender a necessidade da existência de Deus, em razão das especulações acerca da moralidade humana. Sem Deus como fundamento da moralidade, nós estamos numa situação muito complicada. E ao final eu vou inclusive trabalhar um pouco o argumento moral aqui com você. Então os meios da revelação geral são a natureza, a história e a consciência humana. Atestando a revelação geral na natureza, nós temos o Salmo 19, verso 1 a 4. Aliás, o Salmo 19 inteiro é um salmo sobre os dois livros de Deus. Existe um vídeo no Teodidatas sobre
o Salmo 19, e eu convido você a assistir. Mas convido você agora a fazer a leitura do Salmo 19, ao menos dos versos 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Vamos ler também acerca da revelação geral. Perceba que aqui nós estamos falando da revelação geral na natureza, na criação, a possibilidade de compreender que Deus existe por meio da contemplação da natureza. Vamos ler também a respeito dessa revelação natural ou revelação geral, Romanos 1:20, a primeira parte do versículo. Vamos deixar de lado agora a parte final. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, Salmo 19, Romanos 1:20 são textos que apontam para a ideia de revelação geral. Ou melhor, de revelação geral por meio da natureza, uma revelação natural propriamente dita, revelação de Deus na criação. Mas há uma forma também de compreendermos a revelação de Deus, especificamente na criação moral, no aspecto moral do ser humano. Não precisamos olhar para fora do ser humano, para as obras exteriores, para a criação exterior de Deus, externa ao ser humano. Podemos olhar para dentro do ser humano, para a própria consciência humana, e ali nós temos também uma evidência da revelação geral de Deus. O texto também está na carta aos Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15, e diz assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei, e a lei aqui é a Torá, a lei do Pentateuco, a lei de Moisés, contida nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Agora, se nós estamos falando de revelação geral, a quem ela está disponível? Essa é uma questão filosófica. Mas há também uma questão soteriológica interessante. É possível alguém ser salvo somente pelo conhecimento de Deus obtido por revelação geral? E aqui nós já temos uma questão que é teológica, que depende de uma análise da Escritura. Bom, a revelação geral, exatamente por ser geral, está disponível a todos. No entanto, ainda que esteja disponível a todos, ela não é, segundo se entende de forma predominante na teologia cristã, ela não é suficiente para a salvação. Ou seja, ela é uma revelação que está disponível a todos e ela é suficiente para tornar todos os seres humanos indesculpáveis diante de Deus. Porque ela atesta que existe um Deus e os seres humanos não o reverenciam como Deus, como Paulo diz em Romanos 1:20. E mais do que isso, diante da revelação geral, nós percebemos que o ateísmo, a revolta contra Deus, é um problema não apenas epistêmico, ou seja, uma avaliação equivocada da evidência da existência de Deus na criação, mas é um problema moral, é uma rebeldia contra Deus, é um desajuste existencial muito grande. Mas, de forma, então, predominante, os cristãos entendem que a revelação geral não é suficiente para a salvação, embora exista algum tipo de controvérsia e até algumas exceções aqui. Agora, é interessante também perceber que mesmo quando se discutem exceções, todas essas exceções de alguma maneira estão ligadas à revelação especial. A revelação especial que não é apenas epistêmica, mas que é também redentiva, que é também soteriológica. Por exemplo, vale mencionar aqui palavras de C.S. Lewis, e ele disse isso, afirmou isso, escreveu isso mais de uma vez. Lewis diz algo como: eu sei que só é possível um ser humano ser salvo por meio de Cristo. Agora, como Cristo faz para salvar?
quem nunca ouviu falar dele, eu não sei. Ou ainda, de outra maneira, de outra forma, né? Estou parafraseando Lewis aqui. Eu também imagino que seja possível um ser humano que nunca ouviu falar de Cristo ser salvo por ele. Como que Cristo faz para salvar esse ser humano que nunca ouviu dele? Eu não sei, mas eu não posso, com a minha mente limitada, negar essa possibilidade. Mais ou menos assim é a especulação de C.S. Lewis a respeito, ao menos, da possibilidade de que alguém que nunca ouviu falar do Evangelho seja salvo. Mas essa possibilidade de salvação apenas pela lei natural, ela é muito controversa no meio cristão, e o entendimento predominante, como eu mencionei, é que não é possível salvação por meio da revelação geral. Dessa maneira, a revelação geral é uma revelação apenas epistêmica, ela fornece apenas um conteúdo de crença, um conteúdo de conhecimento, e ela não é, então, redentiva, não é soteriológica, ela não permite a salvação. A revelação que permite a salvação do ser humano, então, é a revelação especial. Por quê? Agora, entrando no conteúdo da revelação especial, a revelação especial tem a ver com a manifestação específica de Deus na história, com vistas, obviamente, à glória de Deus acima de qualquer coisa, mas com vistas à redenção do ser humano como um meio de render glórias a Deus. Como se deu esse processo? De forma proposicional e muito resumida, novamente, Deus escolheu um povo, o povo de Israel, se relacionou com esse povo, amou esse povo, resgatou esse povo do êxodo, do Egito, na história do êxodo, né? Resgatou esse povo, tratou esse povo, disciplinou esse povo com o cativeiro babilônico, resgatou esse povo da Babilônia. Enfim, é uma história muito rica, é uma história de muitos séculos. E não só Deus escolheu um povo, mas também Deus veio ao mundo na forma de um homem que nasceu desse povo, e esse homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Logos de Deus encarnado, a palavra viva de Deus que se fez homem. E é por isso que esse estágio da revelação especial de Deus, esse que é o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história, ele é chamado de revelação encarnacional. Então, Jesus Cristo pode ser chamado de revelação encarnacional de Deus. Um termo técnico aqui. Mas, além disso, além de vir ao mundo na forma de homem, nascer de uma virgem, morrer numa cruz, ressuscitar, ser exaltado, Deus deixou uma palavra escrita, a Bíblia. Essa palavra escrita foi deixada para dar testemunho acerca dele mesmo, Deus. E ao lado da revelação encarnacional também, nós podemos falar aqui de uma revelação escrita, ou da revelação escrita. E veja como a revelação escrita está diretamente ligada à revelação encarnacional. Porque aquela revelação escrita que foi dada antes de Cristo, ela foi dada tendo em vista a revelação encarnacional, Cristo. Ela testemunhou a respeito de Cristo, ela profetizou a respeito de Cristo, ela preparou o povo de Israel para a vinda de Cristo, ainda que ele tenha vindo para o que era seu e os seus não o receberam. Nós temos então a revelação escrita do Antigo Testamento, dada em função da revelação encarnacional que encontramos no Novo Testamento, Cristo. E, de forma ainda mais evidente, nós temos todo o Novo Testamento sendo entregue como revelação escrita em função da revelação encarnacional, que é Cristo. Então nós percebemos aqui uma relação muito interessante de autoimplicação da revelação encarnacional com a revelação escrita. E aqui é o problema básico da teologia primeira. Mas eu costumo afirmar que a Bíblia ela retira a sua autoridade do próprio Cristo. E nós vamos ver isso numa passagem que vamos ler, num trecho que vamos ler, num versículo que vamos ler agora na sequência. Ainda que a Bíblia seja o caminho para nós chegarmos a Cristo, o veículo para nós chegarmos a Cristo, nós precisamos da revelação escrita, claro, para ter acesso à revelação encarnacional. Ainda que a Bíblia seja esse veículo, então nesse sentido existe uma precedência epistêmica da Bíblia sobre Cristo, né? Não chegaríamos a Cristo epistemicamente, não teríamos conhecimento de Cristo senão por meio da Bíblia. Existe, contudo,
uma precedência espiritual, uma precedência teológica de Cristo sobre a Bíblia, e assim nós fechamos um círculo, né? Um círculo de autoimplicação e um círculo de fluxo de autoridade. A autoridade flui de Cristo para a Bíblia, e ao conduzir o crente por meio da Bíblia de volta a Cristo, essa autoridade retorna ao próprio Cristo, tudo isso para render glórias a Deus. Vamos então ler duas passagens, uma um pouquinho mais longa, que tratam disso. Na verdade, essa revelação especial de Deus é atestada em diversas porções da Escritura. A própria Escritura é a evidência da revelação especial de Deus, mas eu gostaria de ler com você Hebreus 1, de 1 a 4, e Efésios 2, 20. A passagem mais extensa é a passagem de Hebreus, mas é uma passagem muito apreciada e que trata de forma muito precisa a respeito da revelação especial de Deus e do seu ponto culminante em Cristo. Hebreus 1, de 1 a 4. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, ou, como diz no grego, o caráter da hipóstase, sustentando todas as coisas por meio ou por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. E Efésios 2:20, retornando para aquela ideia da autoridade de Cristo que flui para as Escrituras, afirma que nós, da Igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Metaforicamente, Paulo está falando aqui de um edifício construído sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o que pode ser compreendido por metonímia como apóstolos dizendo respeito ao Novo Testamento e profetas dizendo respeito ao Antigo Testamento. E esse edifício que é construído sobre o Novo Testamento, o fundamento dos apóstolos, de novo, por metonímia, e sobre o Antigo Testamento, por metonímia, o fundamento dos profetas, esse edifício tem Jesus Cristo como pedra angular, aquele que dá sustentação a todo esse edifício, o fundamento do fundamento, se nós podemos dizer assim. Se as Escrituras são o fundamento do edifício, Jesus Cristo é o fundamento das Escrituras, o fundamento do fundamento, a pedra angular. Certo? Espero que você tenha conseguido compreender bem essas ideias de revelação geral e de revelação especial, mas como é possível mesmo sabermos que Deus existe? Nós já vimos esses meios de revelação de Deus, a revelação geral, com seus diferentes meios, a revelação especial, a revelação de Deus na história, Cristo como esse ponto culminante, as Escrituras. Mas afinal, como é possível saber que Deus existe? Bom, para você entender como é possível saber que Deus existe, me permita fazer um experimento com você aqui. Eu vou fazer 3 perguntas básicas, ou eu vou perguntar para você a respeito de 3 coisas que você sabe. Então, vamos começar com aquilo que você comeu no café da manhã. Pense aí o que você comeu no café da manhã. Talvez você tenha comido pão com manteiga, talvez você tenha comido um sanduíche, um iogurte, cereal, deve ter tomado café, café preto ou café com leite, alguma fruta, enfim. Ou talvez você nem tenha tomado café da manhã pela correria, por qualquer outro motivo, mas o fato é que você sabe o que você comeu no café da manhã e você sabe também se você não tomou café da manhã. Você sabe isso. A pergunta é, como você sabe disso? Como você sabe o que comeu no café da manhã? Existe alguma evidência que baseia a sua crença naquilo que você comeu no café da manhã? Não existe evidência. Eu não vou ter tempo de trabalhar isso do ponto de vista técnico aqui, mas a sua crença naquilo que você comeu no café da manhã não se baseia em nenhuma evidência. E ainda que você tivesse evidências, sei lá, a embalagem do sanduíche no seu bolso da calça, você poderia ter uma outra explicação para essa evidência. Mais do que isso, existe alguma outra crença que baseia a sua crença no que você comeu no café da manhã? Bom, encurtando, não.
A sua crença no que você comeu no café da manhã não se baseia em outra evidência e não se baseia em não se baseia em alguma evidência, desculpa, e não se baseia em alguma outra crença. A sua crença no que você comeu no café da manhã se baseia exclusivamente na sua memória. É uma crença apropriadamente básica. Tem uma única base, que é a sua memória. Agora, eu poderia lhe perguntar, ou melhor, lhe pedir, para você olhar para frente ou olhar em redor. Talvez você esteja ouvindo esse podcast num ônibus, talvez você esteja ouvindo no metrô, talvez você esteja se exercitando, talvez você esteja na sua casa. Mas vamos imaginar que olhando através da janela ou num lugar externo, você levante a cabeça e veja uma árvore. Veja, me acompanhe aqui, por favor. Eu não estou falando da crença isto é uma árvore, porque a crença isto é uma árvore é baseada em evidências e é baseada em outra crença. Eu estou falando a respeito agora da crença eu vejo uma árvore, certo? Eu vejo uma árvore. A crença nessa proposição. Como você sabe que está vendo uma árvore? Existe alguma evidência que baseia a sua crença? Existe alguma outra crença que baseia a sua crença? De novo, você sabe que está vendo uma árvore de forma direta por conta da sua percepção sensorial, por conta daquilo que os seus olhos informam para o seu cérebro. Você simplesmente sabe que está vendo uma árvore. Você crê que está vendo uma árvore. E se você estiver de fato vendo uma árvore, você sabe. Então você crê que está vendo uma árvore. Apenas isso. Essa crença não tem nenhuma evidência como sua base, essa crença não tem nenhuma outra crença como sua base. Ela é uma crença apropriadamente básica, portanto. E talvez você possa até mesmo estar sentindo alguma dor agora. Talvez todo esse papo filosófico, epistemológico, tenha deixado você, inclusive, com dor de cabeça. Ou talvez você esteja com uma dor no pé, torceu o tornozelo, ou esteja sentado há muito tempo no ônibus, está sentindo dor, qualquer coisa que vale. Ou você pode apenas se lembrar de momentos em que você sentiu dor na sua vida. Como você sabe que sente dor? Existe alguma evidência que baseia a sua crença de que você está sentindo dor? Eu estou sentindo dor. Existe alguma outra crença que baseia a sua crença de que você está sentindo dor? Não. A crença de que estamos sentindo dor é uma crença chamada de incorrigível e, portanto, apropriadamente básica. É impossível, inclusive, corrigir alguém de que está sentindo, alguém que pensa estar sentindo dor e que não está, ou melhor, que não tem nenhuma causa para essa dor. Imagina uma pessoa que sente dor, mas não existe nenhuma causa física para essa dor, uma dor meramente psicológica. Não é argumentando com essa pessoa, meramente argumentando, que você vai dizer, não, você não pode estar sentindo dor. Essa dor tem que passar. Não é assim. Você precisa tratar a causa psicológica daquela dor, daquela sensação de dor. E isso nos mostra que a sensação de dor, ou a crença na sensação de dor, creio que estou sentindo dor, é uma crença incorrigível. Seja uma dor falsa, seja uma dor verdadeira, uma dor que tem uma causa física. Por ser uma crença incorrigível, ela é uma crença apropriadamente básica, porque ela não se baseia em nenhuma outra crença e ela não se baseia em nenhuma evidência. Tudo bem? Por que eu falei de tudo isso? Porque é possível afirmar que a crença na existência de Deus é uma crença apropriadamente básica, da mesma forma que a crença baseada na memória, a crença baseada na percepção sensorial e a crença incorrigível, como é o caso da crença da dor, são crenças apropriadamente básicas. É possível compreender que a crença em Deus é uma crença apropriadamente básica. E por ser apropriadamente básica, ela não depende de outras crenças e ela não depende de evidências. Ou seja, é possível afirmar que a crença em Deus é uma crença que depende exclusivamente de outras coisas que não outras crenças ou evidências. E como se daria, então, essa crença na existência de Deus? Aqui nós precisamos separar revelação geral de revelação especial. E é por isso que eu gastei algum tempo no início desse episódio falando sobre revelação geral e revelação especial. O conhecimento da existência de Deus ligado à revelação geral é dado pelo que João Calvino chamou de sensus divinitatis,
ou senso de divindade. Alvin Plantinga interpretou o sensu divinitatis de Calvino como uma espécie de faculdade que desperta quando o ser humano é colocado diante dos elementos da revelação geral, como a grandiosidade da natureza, a consciência de pecado ou a demonstração de bondade imerecida. Então veja como é interessante essa interpretação do Plantinga a respeito do sensus divinitatis, porque nós já lemos o Salmo 19:1, e o Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ora, se existe uma proclamação e se existe um anúncio, obviamente a linguagem aqui é metafórica, mas se existe uma proclamação e existe um anúncio, então deve ser possível que haja uma recepção dessa proclamação e desse anúncio. Deveria ser possível que houvesse um ouvido para ouvir esse anúncio, um ouvido espiritual. Esse ouvido espiritual, essa faculdade que nós temos para receber o conteúdo da revelação geral de Deus, é o que Calvino chamou de sensus divinitatis. E Tomás de Aquino, por sua vez, antes de Calvino, associou isso a um conhecimento geral e difuso de Deus. Agora, se nós pensarmos em termos de revelação especial, o conhecimento relativo à revelação especial é dado pelo testemunho interno, segundo João Calvino, ou pela instigação, segundo Tomás de Aquino, do Espírito Santo, quando a pessoa é exposta por meio da leitura da Bíblia ou da pregação às grandes coisas do Evangelho. Então, quando alguém é exposto por meio da leitura da Bíblia ou da pregação às grandes coisas do Evangelho, e aqui não precisa ser da forma fria e proposicional que eu mencionei no começo e ao longo desse vídeo, né? Pode ser com algum senso estético, não tem problema nenhum, isso faz parte do nosso todo, da nossa vida integral como seres humanos. Mas quando alguém é exposto por meio da leitura da Bíblia ou da pregação do Evangelho às grandes coisas do Evangelho, quando alguém é exposto ao conteúdo da revelação especial de Deus em Cristo, então é o testemunho interno do Espírito Santo, nas palavras de João Calvino, ou a instigação interna do Espírito Santo, nas palavras de Tomás de Aquino, que produzem essa crença, a crença especificamente cristã, a crença especificamente trinitária, e não apenas uma crença teísta, como é a crença ligada à revelação geral. Então, agora estou falando especificamente da teoria epistemológica de Alvin Plantinga. Segundo Plantinga, então, a crença teísta ligada à revelação geral e a crença cristã ligada à revelação especial são apropriadamente básicas, assim como são a crença baseada na memória, a crença baseada na percepção sensorial, a crença incorrigível, como aquela do sentimento de dor. Então, a crença teísta ligada à revelação geral e a crença cristã ligada à revelação especial são apropriadamente básicas, segundo Alvin Plantinga, não necessitando estar baseadas em outras crenças ou em evidências. A primeira, a crença teísta, como nós vimos, está baseada no sensus divinitatis. E como Calvino foi quem falou no sensus divinitatis, e Tomás de Aquino, antes dele, havia falado num conhecimento geral e difuso acerca de Deus, baseado na criação, Plantinga chamou o seu modelo epistemológico para a crença teísta, para essa crença que decorre da revelação geral, ele chamou o seu modelo de modelo Aquino-Calvino. Agora, a segunda, a crença cristã, ela está baseada no testemunho interno ou instigação do Espírito Santo, como nós também já vimos. E por isso, então, como a crença cristã é um passo adiante em relação à crença teísta, Plantinga, ao explicar a validade epistêmica da crença cristã, chamou o seu modelo de modelo Aquino-Calvino estendido. Toda a questão gira em torno de um conceito filosófico importante, de um conceito epistemológico importante, que é o conceito de aval. E eu não vou ter tempo para tratar disso aqui, mas o primeiro episódio do podcast do Teodidatas, com o Gesiel da Silva, teve uma conversa muito produtiva a respeito do aval. O Gesiel tratou a respeito da racionalidade da crença em milagres, mais especificamente do aval para a crença em milagres. Mas resumindo, se a crença
teísta e se a crença cristã são apropriadamente básicas, então elas não precisam de outras evidências, elas não precisam de outras crenças ou não precisam de evidências para funcionarem como sua base, e elas, uma vez tendo aval, o que seria o aval? O aval depende do funcionamento adequado das faculdades epistêmicas de um sujeito. Essas faculdades devem estar funcionando de acordo com um projeto de design que tem em vista a verdade e funcionando dentro de um ambiente epistêmico adequado. Se houver esse funcionamento regular, então, das faculdades epistêmicas do sujeito num ambiente adequado, com vistas à formação da verdade, essa crença é dotada de aval. E aí, então, o último passo é o seguinte, o último passo da teoria. Se o conteúdo dessa crença avalizada é verdadeiro, então essa crença validada constitui verdadeiro conhecimento. Logo, o Plantinga bolou um modelo, para demonstrar que, se Deus existe e se revela, a crença cristã ela constitui verdadeiro conhecimento. Claro que antes disso, no seu percurso intelectual, ele precisou demonstrar que todas as oposições quanto à racionalidade da fé cristã, ou contra a racionalidade da fé cristã, a rigor não se sustentam. E aí depois o segundo passo é demonstrar que a crença cristã ela é uma crença avalizada, e como tal, se o objeto do seu conhecimento é verdadeiro, então ela constitui, se o objeto dessa crença é verdadeiro, então ela constitui verdadeiro conhecimento. Em outras palavras, se Deus existe e se revelou em Cristo, então a crença cristã é verdadeira. E, sendo verdadeira, o modelo aqui no Calvino estendido, ou algo muito próximo do modelo, segundo o Plantinga, deve também ser verdadeiro. Muito bem. Agora, tudo isso então para a gente demonstrar que a partir do testemunho das Escrituras e a partir do modelo epistemológico de Plantinga, a crença cristã não precisa de evidências para ser considerada uma crença racional. Lembrando que a crença cristã ou a fé cristã, antes de qualquer coisa, ela constitui um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro, com o Deus transcendente e pessoal que criou o universo e que se revelou em Cristo. Mas ela também tem um conteúdo proposicional, e a crença nesse conteúdo proposicional, nessas afirmações, ela pode ser considerada uma crença apropriadamente básica e avalizada, e logo pode ser conhecimento verdadeiro, caso o objeto desse conhecimento exista, o objeto dessa crença exista. É uma crença avalizada sem a necessidade de evidências ou sem a necessidade de outras crenças como sua base. Então, resumindo, e respondendo à pergunta, uma das perguntas feitas no início, não é necessário ou não são necessárias evidências para fundamentar a crença em Deus e, mais especificamente, a crença no Deus revelado nas Escrituras e em Cristo Jesus. Não são necessárias evidências para se afirmar a racionalidade dessa crença, inclusive, poderíamos dizer. Contudo, já que nós estamos falando de racionalidade em sentido mais amplo, nós podemos falar em termos de argumentação, e o fato de a crença cristã ser apropriadamente básica e, portanto, válida de acordo com o modelo aqui no Calvino estendido de Plantinga, contudo, a desnecessidade de evidências não impede ou tampouco elimina a possibilidade de que se apresentem evidências para a fé cristã. E as principais evidências do cristianismo são, no âmbito especulativo, os argumentos teístas e, no âmbito histórico, a ressurreição de Jesus. Argumentos teístas são evidências argumentativas, não evidências científicas, evidências para a existência de Deus. E a ressurreição de Jesus é um fato histórico, ou, ao menos, afirmadamente histórico. O próprio Tomás de Aquino, em quem o Plantinga baseia parcialmente seu modelo, juntamente com Calvino, foi um grande nome aí na tradição cristã a respeito da apresentação de argumentos teístas. As 5 vias de Tomás de Aquino são muito conhecidas e, aliás, coincidentemente,
as 5 vias de Tomás de Aquino, ou melhor, o vídeo sobre as 5 vias de Tomás de Aquino é mesmo o vídeo mais visualizado do Teodidatas. Então vamos conversar um pouquinho sobre argumentos teístas. E aqui eu vou apenas apresentar 2 argumentos teístas, 2 argumentos para a existência de Deus. O primeiro deles é o argumento cosmológico Kalam, tornado célebre, né, novamente trazido aí em evidência por William Lane Craig. E o argumento cosmológico Kalam diz o seguinte: tudo que tem um começo tem uma causa. O universo teve um começo. Logo, o universo tem uma causa. A causa da existência do universo é Deus. Esse argumento ele tem 3 passos e uma inferência. Tá? O argumento em si tem 3 passos. O 4º passo é uma inferência. Os 3 primeiros passos constituem um silogismo do tipo modus ponens, a afirmação do antecedente. Tudo que tem um começo tem uma causa. O antecedente é tudo que tem um começo. Tem uma causa é o consequente. O universo teve um começo é a afirmação do antecedente. A conclusão é, logo, o universo tem uma causa. Esse argumento é válido. Se tudo que tem um começo tem uma causa, é algo que pode se discutir filosoficamente, mas me parece que é algo que o próprio senso comum admite. E C2, o universo teve um começo, é verdadeiro, existe toda uma discussão aqui, né? Mas predominantemente se entende que sim, o universo teve um começo, logo o universo tem uma causa. E a inferência para a melhor explicação, para a causa do universo, é a existência de Deus, desse Deus criador. Aqui nós estamos falando de um Deus criador, não de um Deus pessoal e que se revela de forma geral na criação, mas não que se revela de forma pessoal. Mas estamos falando de um Deus criador, por isso um argumento teísta. Outro argumento teísta muito importante é o argumento moral. E esse é um dos argumentos mais poderosos, até do ponto de vista persuasivo, porque ele conta a sua premissa inicial, ele conta com a concordância de muitos ateus, inclusive e relativistas, mas a sua segunda premissa ela acaba apelando para o senso comum, para o bom senso, na verdade, das pessoas. A estrutura do argumento moral é significativamente diferente da estrutura do argumento cosmológico. Se no argumento cosmológico nós temos um silogismo hipotético do tipo modus ponens, a afirmação do antecedente, no argumento moral nós temos um silogismo hipotético do tipo modus tollens, a negação do consequente. Então vamos lá. O argumento moral diz o seguinte: se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Contudo, valores morais objetivos existem. Logo, Deus existe. Veja, o antecedente é se Deus não existe, valores morais objetivos. Desculpa, se Deus não existe é o antecedente, desculpa. O consequente é valores morais objetivos não existem. Então veja que nós temos 2 negações. Negar a segunda negação, a negação do antecedente, implica a negação do... Desculpa. Negar a segunda negação, a negação do consequente, negar a segunda premissa, que em si mesmo era negativa, implica a negação do antecedente. Então nós retiramos o não do primeiro argumento. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Tiramos o não do consequente, vamos tirar o não do antecedente também na conclusão. Valores morais objetivos existem. Aqui, o procedimento do argumento é muito interessante. Por quê? Porque ateus e relativistas, como eu mencionei, concordam que a inexistência de Deus indica a inexistência de valores morais objetivos. Contudo, essa concordância ou essa aquiescência, ela é parcial, porque ninguém admite a negociação de alguns valores morais mais sérios, mais sólidos, mais arraigados na consciência humana. Então, se você levar esse raciocínio ao absurdo, se você extrapolar esse raciocínio ao absurdo e começar a justificar qualquer tipo de crueldade com base na inexistência de Deus, o que parece que foi feito na história recente da humanidade, inclusive, e continua sendo feito até, logo você conclui que valores morais objetivos existem e que se valores morais objetivos existem,
então Deus existe. Claro, tudo depende da validade da primeira, da verdade, na verdade, da validade, né, da consistência, desculpa, da primeira premissa, da premissa inicial. E aí nós temos uma discussão adicional muito interessante que envolve o dilema do Eutífron, e isso foi objeto, inclusive, de um vídeo do professor Daniel Lourenço aqui no Theodidatas. Eu não vou perder mais tempo aqui com isso, porque nós já estamos bem avançados e ainda tem que falar da historicidade da ressurreição de Jesus. Mas o fato é que, se nós utilizarmos os argumentos teístas não de forma isolada, mas de forma acumulativa, aqui nós já podemos acumular dois, o argumento cosmológico Kalam com o argumento moral. Se nós formos acumulando esses argumentos, nós teremos uma série de boas evidências para a existência de Deus. Bom, agora vamos tratar daquela perspectiva histórica, ou os fundamentos da historicidade da ressurreição de Jesus. Porque, se este fato realmente aconteceu, então a crença cristã é verdadeira. Há um aspecto preliminar aqui que diz respeito à confiabilidade histórica dos evangelhos. E os evangelhos são muito mais confiáveis do que qualquer outro documento histórico, né, da antiguidade. Eu não tenho tempo para tratar disso aqui, mas isso tem a ver com a diferença entre os fatos e a composição dos originais, isso tem a ver com a quantidade existente de manuscritos, enfim, isso tem a ver com a datação dos manuscritos mais antigos existentes, a proximidade com os fatos. Os evangelhos eles ganham de goleada de qualquer outro documento da antiguidade, tá bom? Mas uma vez estabelecida a partir dessa consideração a confiabilidade histórica dos evangelhos, nós temos três fatos ou três conjuntos de fatos que apontam para a historicidade da ressurreição de Jesus, que apontam para a conclusão de que a ressurreição de Jesus é a explicação racionalmente mais plausível para esses fatos. Claro que isso pressupõe também a possibilidade ou a admissão da existência de crença em milagres, da crença em milagres. Mas não existe nada metafisicamente que contraindique a possibilidade de milagres. E especificamente sobre a crença em milagres foi o objeto, especificamente a crença em milagres foi o objeto da live e do primeiro podcast, então consequentemente aqui do Theodidatas com o Gesiel da Silva. Eu convido você a assistir caso você queira aprofundar essa discussão. Mas as evidências, então, desse fato histórico da ressurreição de Jesus são o túmulo vazio, as aparições pós-morte de Jesus, e aqui uma passagem-chave nas Escrituras é 1 Coríntios 15, 3 a 8, em que Paulo apela para 500 testemunhas oculares da aparição pós-morte de Jesus. Então tem uma série de fatores envolvendo aí a confiabilidade desse fato, desse dado, e nós temos o surgimento da igreja. O surgimento da igreja com a mudança sobrenatural de vida e com o martírio dos apóstolos, de toda aquela primeira geração de cristãos e das gerações que seguiram, mas especialmente dos apóstolos. Essa mudança na vida dos apóstolos, essa mudança sobrenatural e o seu próprio martírio é uma evidência muito forte da historicidade da ressurreição de Jesus. Significa que aquilo verdadeiramente aconteceu e causou um impacto muito grande na vida daqueles homens, um impacto não apenas existencial, mas sobretudo um impacto espiritual, atestando que a ressurreição de Jesus produz uma profunda alteração espiritual, ela tem um significado escatológico muito grande, como o Antigo e o Novo Testamento em especial indicam. Bom, neste vídeo e neste podcast, este que é o terceiro episódio do podcast do Theodidatas, nós conversamos sobre a possibilidade do conhecimento da existência de Deus. E nós vimos que a crença na existência de Deus pode ser compreendida como uma crença apropriadamente básica, seja na perspectiva da revelação geral, seja na perspectiva da revelação especial. E, portanto, não é necessário que essa crença se baseie em outras crenças ou em evidências. Ela é uma crença que é produzida diretamente pelos sensus divinitatis, quando nós pensamos
em termos de revelação geral, e pelo testemunho ou pela instigação interna do Espírito Santo, quando nós pensamos em termos de revelação especial. Mas ainda assim, existem evidências muito boas para a crença cristã. E as principais delas são os argumentos teístas no âmbito da revelação geral e no âmbito da revelação especial, a historicidade da ressurreição de Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Caso você queira aprofundar sobre a historicidade da ressurreição de Jesus, existe um vídeo sobre isso no Teodidatas também. Quem sabe em algum momento transforma esse conteúdo específico num podcast. Mas se você gostou do conteúdo, então, eu peço que você se inscreva no Teodidatas, no YouTube, e se inscreva no perfil aí, no canal do podcast, caso você ainda não seja inscrito, para receber notificações a respeito de novos vídeos e de novos episódios no podcast. Que você curta, que você compartilhe e que você deixe o seu comentário, especialmente se nós estivermos falando aqui do vídeo. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.